Muito bem, pessoal, chegamos na 7ª lição desse trimestre e o título é O Mar Furioso e Homens Ferozes Obedecem a Jesus. No nosso manual está bem completo, né? Muito bom de podermos então estar trabalhando, é um material muito bom. E a mensagem desta lição que nós devemos passar para as nossas crianças é que podemos confiar em Jesus quando estamos em dificuldades. E o Conquistando a Atenção dessa semana, a sugestão é que façamos então um barquinho, né? Tá aqui um barquinho, uma dobradura, acredito que até simples, né? Muitas já sabem fazer, já fizemos várias vezes. E a sugestão é que a gente leve esse barquinho. Se as crianças são um pouquinho maiores, a gente pode levar o papel e estar ensinando elas a fazer a dobradura. Se for menores, né, a gente já pode levar o barquinho pronto. Então, a gente vai deixar esse barquinho com as crianças, mostrar para elas, né, que a história de hoje vai falar também de barco. E a gente pega esse barquinho, depois que elas tiverem feito, né, a gente começa a fazer algumas perguntinhas para elas, né? A sugestão é um barquinho pode afundar? Será que é perigoso a gente estar no barquinho quando há tempestade? E deixar que as crianças participem, respondam, né? E será que nós enfrentamos perigos e dificuldades na nossa vida? Será que temos dificuldades a enfrentar? Deixe que as crianças comentem, né? Deixe que as crianças falem. Mas que a história que nós vamos estudar, nós vamos ver que podemos confiar em Jesus quando estamos em dificuldade. Mesmo nós passamos por dificuldade, por perigos, provações, nós temos a certeza de que podemos confiar no nosso Deus. Apresentando a história dessa semana, nós vamos contar para as nossas crianças o que aconteceu, né? Jesus, ele passava muito tempo pregando, curando, auxiliando, beneficiando pessoas. E um dia, numa tarde, uma bela tarde, né? Ele saiu num barco junto com seus discípulos e ele estava cansado, né? Jesus também se cansava. E então, a sugestão, a gente pode usar assim um travesseirinho, uma almofadinha, e a gente vai fazer essa expressão de cansaço, né? E ali eles saíram para navegar no mar. Então, o mesmo barquinho, nós vamos usar ele novamente, né? A gente pode estar colocando também uma bacia com água e colocar esse barquinho dentro da água. A gente está contando a história para as crianças. E a gente vai contando, então, que tudo estava calmo. E Jesus, como ele estava cansado, né? Ele estava sempre cercado de pessoas, né? Que buscavam, que procuravam o auxílio dele para que ele pudesse curar, né? Ajudar, beneficiar. Isso trazia um cansaço muito grande. Então, ele, como homem, se cansava e naquele barco ele deitou, pegou o seu travesseirinho e foi para o cantinho. E o tempo foi passando, né? A história vai acontecendo, a gente vai contando ali com o barquinho ali dentro da água. De repente se formou nuvens escuras. A gente pode estar imprimindo, né, fotos aí de nuvens escuras, de tempo fechado, de relâmpagos, né? Para a gente estar mostrando para as nossas crianças. E de repente, então, se forma uma grande tempestade. Então, a gente pode até mesmo agitar a água ali na bacia, né, com o nosso barquinho. Mostrar para nossas crianças que o mar ficou muito agitado, a ponto deles acharem que ia o quê? Morrer, né? E eles estavam tão preocupados, desesperados em sua dificuldade, que eles nem lembraram que Jesus estava ali pertinho dele. Então veio um relâmpago muito forte, né? Brilhou assim, eles viram Jesus. Então ali eles começam a gritar, né? Mestre, mestre! E Jesus então ali calmamente levanta, né? E diz ao mar, né? E diz ao vento, aquietai-vos, parem, né? Olha que história maravilhosa.
Jesus, ele deu uma ordem, né, para o vento, para o mar, e ali foi maravilhoso porque eles obedecem. E os discípulos ficaram como? Assustados, né, ali, impressionados com aquela passagem ali, Jesus dando a ordem para o mar, para o vento, e tudo então se acalmou. E eles então ficam ali maravilhados e se perguntando: quem é este homem? Quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Então a gente vai desenvolver toda essa história contando que Deus, ele pode nos ajudar. Nós precisamos confiar que Jesus pode, em meio a qualquer problema, a qualquer dificuldade, entregar as nossas vidas para Ele. Muito bem, nesta lição temos a sugestão para o memorizando de um mobile. Ele é bem facinho de fazer. O nosso manual já tem as imagens do versinho bíblico para a gente estar contando, né? A gente vai mostrar para as nossas crianças esse mobile com a referência bíblica e deixar que eles falem, né? Então, tá aqui na página 66 do nosso manual. Então, já tem tudo prontinho, é só a gente imprimir, colar numa folha, né? Aqui eu usei uma cartolina para ficar mais firminho. Então, tá aqui. Quem é esse que até os ventos e o mar obedece? Lembrando sempre de falar, então, a referência de Mateus 8:27. Então, você pode estar pendurando em algum lugar na salinha, ou mesmo deixar que as crianças também peguem, né? Então, a gente faz um triângulo, né? Aqui, assim, ó, é um triângulo. A gente vai colar, formando um triângulo. É um mobile bem simples, usando aí a página do nosso manual, que já está prontinha, é só a gente imprimir. E a gente vai deixar que as crianças participem, né? Peguem, vai rodando e vai falando a referência. Quem é este que até os ventos e o mar obedece? Mateus 8:27. Então, é uma sugestão que está prontinha no nosso manual, só a gente imprimir essas folhas, esses moldes e tá aqui amarrando aqui com o barbante, né? Formando um triângulo e uma cartolina. E tá aqui, então, a gente pode estar segurando, deixar que as crianças seguram e mesmo amarrar na salinha. Fica aí a dica para as crianças, eu tenho certeza que elas vão gostar muito de recitar o versinho e aprender cada vez mais de Jesus. Muito bem, no aplicando, nós vamos precisar, para trabalhar com as crianças, folhas em branco e também um guarda-chuva, uma sombrinha. Então, a gente vai dar esses papéis para as crianças e pedir que elas desenhem coisas que podem nos trazer medo. Deixe que as crianças desenhem chuva, tempestade, animal feroz, né? Pode ser brigas, né? Duas crianças brigando, pode ser também um enfermo, né? Uma pessoa ali deitado, de repente representando ali a doença. Depois que elas desenharem, nós vamos fazer o quê? Bolinhas com esses desenhos. A gente vai fazer isso, é isso mesmo, realmente. Nós vamos amassar os desenhos que as crianças fizeram, abrir então o nosso guarda-chuva, a nossa sombrinha e pedir que elas joguem essas bolinhas em nós. Então, nós vamos nos proteger com a sombrinha. Quando nós estamos na chuva, por exemplo, que nós usamos o guarda-chuva, nós ficamos protegidos da chuva. Mas se nós formos para a chuva com o guarda-chuva, mas não abrir, o que vai acontecer? Nós vamos nos molhar. A gente vai explicar para as crianças que o guarda-chuva, ele nos protegeu daquilo que nos traz medo, que foi o desenho que elas fizeram. Elas vão jogar a bola na nossa direção, nós vamos estar com o guarda-chuva aberto. Lembrando que precisamos ter bastante controle nesse momento para que a sala não fique em desordem. Então, nós vamos falar para as nossas crianças que os discípulos, eles estavam ali tentando resolver o problema deles sozinhos naquela tempestade. Eles estavam tentando
acalmar, né? Resolver ali manter o barco sobre as águas, mas eles não conseguiam sozinhos. Então eles perceberam que iam se afogar. Então ali sim foram procurar Jesus. Então Jesus pode todas as coisas. Jesus acalmou o mar. Imagina se ele pode acalmar o vento e o mar. Quanto ele pode fazer por nós, né? Como ele pode nos acalmar em nossas dificuldades, nossos medos, né? Podemos ter a certeza que podemos confiar em Jesus quando estamos em dificuldade. Fica aí a dica e levar então o guarda-chuva e o desenho. Para o revisando, a sugestão do nosso manual é que nós façamos com antecedência o barquinho e colocamos perguntinhas aqui dentro do barquinho. Essas perguntas já estão prontas, elaboradas na página 105 do nosso manual. Ou, se nós quisermos fazermos perguntinhas também diferentes, né, de acordo com o que estamos falando, a gente mesmo também pode elaborar perguntas ou pegar as perguntinhas da página 105. Então, com antecedência, nós vamos colocar dentro do barquinho esses papeizinhos com as perguntas, fazer um círculo com as crianças e cantar uma música, né? Um corinho, pode ser até mesmo Meu Barco é Pequeno, né? E vamos circular o barquinho. E na medida que a gente parar a música, na mão que estiver o barquinho com a criança, nós vamos tirar então a perguntinha e fazer essa perguntinha para as crianças, auxiliando ela na resposta, se for necessário. E aquelas que acertarem vai ficar com um barquinho para ela, né? Então é bom que a gente tenha mais quantidade de barquinho, um número suficiente aí de cada criança, e assim nós vamos revisar toda a história. Contando aos outros dessa semana, nós temos um material aqui no nosso manual prontinho, está na página 69. Eu não recortei, mas para mostrar aqui a folha inteira para vocês. Então, nós temos aqui o barquinho e aqui temos o mar, né? Deste lado ele calmo, deste lado ele agitado. Então, a gente pode recortar, levar prontinho para as crianças este material ou dar a folhinha, dependendo do nosso tempo, de repente não é o suficiente, para que eles façam em casa. Então, nós vamos explicar. Então, você vai fazer aqui o recorte do mar, tem uma linha aqui ao meio, nós vamos dobrá-la, e aqui onde está o xizinho e aqui o xizinho do barco, nós vamos prender o barco nas ondas aqui, ó, bem em cima de um xizinho e o outro. E nós vamos dobrar essa paisagem aqui ao meio, assim, o barquinho vai estar recortado, né? E a gente vai colocar aqui o barquinho. Então, ele está sobre o mar calmo e depois vem o momento do agitado, é quando você vai desdobrar, então, levantar e você vai ter essa imagem. Então, as crianças podem estar colorindo primeiro, para depois você recortar, ou que elas façam em casa. Então, elas têm a oportunidade de levar esse barquinho, esse material e contar essa linda história para alguém, porque sabemos que muitas pessoas passam, né, por preocupações, por medo, e essas crianças vão trabalhar levando essa história, levando esse material, incentivando essas crianças a contar essa história para alguém que está passando por dificuldade, por medo, e ter a certeza que temos um Deus que pode nos socorrer em qualquer dificuldade, que possamos confiar no nosso Deus. Lembrando que está tudo prontinho no nosso manual, essa imagem está na página 69.